Olá, considere o ciclo trigonométrico que está mostrado. Temos dois pontos A e B que definem um arco que está mostrado em vermelho. Esta linha que liga o ponto B ao ponto O é o raio da circunferência e mede 1. Foi definido aqui também, foi determinado um ângulo e este ângulo tem uma medida de alfa. Agora vamos traçar uma reta horizontal ligando o ponto B até o eixo Y. E eu defini aqui um ponto chamado de C, que é o cruzamento desta reta com o eixo Y. Neste ponto C, como ele está em cima do eixo Y, o valor do x é igual a 0. Mas o valor do y não é igual a 0, e nós sabemos que é menor do que 1, porque o raio da circunferência é igual a 1. Nós vamos definir, então, o seno do alfa como sendo o valor do y neste ponto C. O seno do alfa equivale, então, ao comprimento deste segmento de reta OC. Se o ponto B caminhar na circunferência no sentido horário em direção ao ponto A, o ângulo alfa vai diminuindo, o ponto C vai descendo em direção ao ponto O. Então, o seno de alfa vai diminuindo. Quando o ponto B chegar até o ponto A, o alfa será igual a 0. E o comprimento do segmento de reta OC também será igual a 0. Então, podemos escrever que o seno de 0 é igual a 0. Agora vamos considerar este ponto aqui em cima, que eu vou chamar de ponto F, e vamos imaginar o contrário. O ponto B está caminhando na circunferência no sentido anti-horário, indo em direção a F. O ponto C também vai em direção a F, porém em cima do eixo Y. Quando o ponto B chegar em F, o ângulo alfa terá um valor de 90 graus, ou π/2 radianos. E o segmento de reta OC será igual ao raio da circunferência. Então, podemos escrever que o seno de π/2 vai ser igual ao raio da circunferência, que é igual a 1. Agora vamos considerar esta situação, em que o ponto B está no segundo quadrante. O ângulo alfa é maior do que π/2 radianos e é menor do que π radianos. Quando o ponto B caminhar em direção ao ponto F, o segmento de reta OC vai diminuindo de tamanho. Quando B chegar no ponto F, o ângulo alfa será igual a 180 graus ou π radianos. E o comprimento do segmento OC será igual a 0. Então, o seno de π é igual a 0. Nesta situação, o ponto B está no terceiro quadrante. Notem que o ponto C agora está na parte negativa do eixo Y. Portanto, o valor do seno de alfa aqui é negativo, e o alfa é este ângulo. Ele é maior do que π e é menor do que 3π/2. Quando o ponto B caminhar até F, o ponto C também vai se aproximar de F, e quando B chegar em F, o ponto C também chegará em F. O segmento de reta OC terá um comprimento igual a 1, mas neste caso nós estamos na parte negativa do eixo Y. O ângulo nesta situação será igual a 3π/2, ou 270 graus. Podemos então escrever que o seno de 3π/2 é igual a menos 1. Nesta situação, o ponto B está no quarto quadrante. Notem que o ponto C está na parte negativa do eixo Y. Portanto, o seno de alfa é um número negativo. Quando o ponto B caminhar até o ponto A, concluindo a volta,
O ponto C chegará no ponto O e teremos seno igual a zero. O ângulo descrito na volta completa é igual a 2π. Então, podemos escrever que o seno de 2π é igual a zero. Façamos agora um pequeno resumo do sinal do seno ao longo do ciclo. Quando o meu arco está no primeiro quadrante, ou seja, ele está entre 0 e π sobre 2, eu estou na parte positiva do eixo y, então o seno é positivo. Quando o meu arco está no segundo quadrante, eu ainda estou na parte positiva do eixo y, então o seno é positivo. Quando eu estou no terceiro quadrante, o meu arco é maior do que π e é menor do que 3π sobre 2, eu já estou na parte negativa do eixo y, o seno é negativo. Quando eu estou no quarto quadrante, o meu arco é maior do que 3π sobre 2 e é menor que 2π, eu continuo na parte negativa do eixo y, o seno é negativo. E como o ciclo trigonométrico tem raio igual a 1, o seno de qualquer ângulo estará sempre entre -1 e 1. Podemos dizer que para qualquer ângulo α que pertença a R, ao conjunto dos números reais, o seno do α será sempre maior ou igual a -1 e menor ou igual a 1. É isso aí.